Bom, gente, bom dia a todos. Agora ficou de cada dia que passa ficando difícil. As pessoas não podem mais ficar em paz nem dentro da sua casa para falar do candidato que ele apoia, porque aparece logo alguém para querer o agredir e até mesmo matar. Veja aí o que aconteceu. O eleitor do Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, sendo agredido dentro do seu próprio negócio, com arma de fogo pelo bolsonarista, também que é policial, outro sendo guarda civil, e que acabou, resultou em morte. Isso não vale a pena. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vivendo nesse país. Veja aí agora no Fantástico o que aconteceu. O Loureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Aloysio de Arruda, chocou hoje o Brasil. Ele foi morto a tiros na festa de aniversário dele. O atirador é Jorge José da Rocha Guaranho, policial penal federal e apoiador do presidente Bolsonaro. A polícia investiga se o crime teve motivação política. Marcelo Arruda registrou numa rede social, pouco antes do crime, imagens da festa em que ele comemorava com a família e amigos seu aniversário de 50 anos. O tema era o PT e o ex-presidente Lula. A esposa de Marcelo disse que por volta da meia-noite um homem chegou ao local sem ser convidado, gritando palavras de ordem. O homem foi identificado como policial penal federal Jorge José Guaranho. Imagens do circuito de segurança mostram a hora que ele chega de carro e para na porta da festa. Ele faz uma manobra e vira o carro. Marcelo e Pamela saem. Depois de alguns segundos, Jorge vai embora. Estava manobrando o carro e de repente ele abriu o vidro e começou a falar palavras dessa ordem. PT lixo, Lula ladrão, Bolsonaro. Enfim, nesse aspecto foi quando o Marcelo foi conversar com ele, falando para ele sair, porque ali era uma festa particular, só tinha família. E ele sacou da arma e apontou pro Marcelo e até intervir ali, tentando apaziguar a situação. E ele estava com a esposa e o filho, o bebê, dentro do carro. E a esposa pediu para que parasse também, mas ele estava muito alterado. Ele gritava o quê? Como Bolsonaro! Bolsonaro! E agredia, falava palavras contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PT. Enfim, aquela rivalidade das extremistas, né, que existe. Ele foi e voltou, daí nisso ele falou pro Marcelo, eu vou voltar. E o Marcelo, ele saiu com o carro. E poucos minutos depois ele retornou mesmo, né, e quando ele se retornou, ele saiu do carro atirando já. E o Marcelo estava armado, né, que ele já ficou atento, né, e ele foi no carro, a arma dele estava no carro, porque ninguém estava esperando isso, nós estávamos no aniversário dele. E daí ele falou, não, esse cara vai voltar, e realmente ele voltou. O Marcelo defendeu todos que estavam lá, infelizmente, nós perdemos. O boletim de ocorrência atesta que, segundo todas as testemunhas ouvidas, o atirador, identificado como Jorge, desceu do carro e aos gritos dizia: "Aqui é Bolsonaro", que 20 minutos depois ele voltou ao local com uma arma em mãos, que a esposa de Marcelo, Pamela, se identificou como policial civil, que Marcelo sacou sua arma de fogo e também se identificou como guarda municipal, e que Jorge ignorou isso e efetuou os 2 primeiros disparos. Imagens da câmera de segurança mostram esse momento. O relógio mostra que Jorge voltou para o clube 10 minutos depois de ter aparecido da primeira vez. Às 11h51 da noite, ele sai do carro armado. Pamela mostra o distintivo de policial civil. Jorge começa a atirar. Foram 2 disparos antes dele correr para dentro do salão. Este vídeo, gravado pelas câmeras de segurança do local da festa, mostra o que aconteceu depois. Marcelo, já baleado, andando pouco antes de cair no chão. Jorge entra no salão e mira em Marcelo. Pamela, mulher de Marcelo, tenta impedir uma nova agressão,
mas ainda assim ele dispara mais uma vez em Marcelo. Marcelo revida, atira em Jorge. Logo depois, no alto da tela à esquerda, é possível ver Jorge caído. Um homem de bermuda rosa dá chutes na cabeça dele. Outras pessoas aparecem no local. A mulher de Marcelo volta para ajudar. Segundos depois, o homem de bermuda rosa e o homem com bermuda preta e camisa cinza dão mais chutes em Jorge. Segundo o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou, encontrou os 2 feridos. Marcelo estava caído no solo, a princípio com 2 perfurações de armas de fogo. E Jorge José da Rocha também caído com 3 perfurações de arma de fogo. Às 5 da tarde, a delegada que investiga o caso deu uma entrevista coletiva. Quando chegamos no local, os 2 já tinham sido atendidos e já estavam no hospital. E a informação que levantamos foi que estava ocorrendo uma festa temática do guarda municipal, onde ele comemorava 50 anos de idade. O tema da festa dele era Partido dos Trabalhadores. E em um determinado momento chegou um indivíduo no local, em um veículo branco, e ouvindo, de acordo com informações que coletamos, ele estava ouvindo uma música que remetia a Bolsonaro. E o aniversariante, o dono da festa, pediu para ele se retirar. Quando ele estava indo embora, ele acabou proferindo algumas palavras. O guarda municipal não gostou do que ele teria dito, pegou alguns pedregulhos, de acordo com o que a gente obteve de imagens, e arremessou contra o motorista do veículo, que saiu, ele sacou a arma ainda, ele saiu do local falando que iria voltar. De fato, ele voltou, e quando ele retornou, ocorreu toda a tragédia. Ela foi questionada se a polícia vai investigar se foi crime de ódio. Olha, a gente não consegue informar agora exatamente como foi a motivação, então a gente prefere, nesse momento, investigar, ouvir testemunhas, para que no final a gente informe realmente qual foi a motivação do crime, qual foi a real motivação, o que teria ocorrido realmente naquele momento, o que foi que levou ele a ir até aquele local, agente penal, a ir até o local onde estava ocorrendo a festa, porque ele chegou lá ouvindo música que remetia a Bolsonaro, que falava mito, enfim. A gente tem que apurar tudo, até verificar quem estava consumindo bebida alcoólica, quem não estava, enfim, a gente tem que verificar tudo. O vídeo interno mostra também 2 pessoas chutando a cabeça ou outras várias partes do corpo do agente penitenciário. Essas pessoas foram identificadas e, se forem, devem ser indiciadas também? A priori já identificamos, achamos que uma já está identificada, Obviamente que a gente vai ouvir testemunhas, a imagem ela é muito nítida, mas a gente tem que ter alguém para falar, olha, aquele indivíduo que está ali realmente, mas a gente acredita que uma já está identificada, não vai ter dificuldades para identificar os demais, obviamente, e aqueles 3 que efetuaram chutes, enfim, contra o agente penal, quando ele já estava ali no chão, a conduta de cada um deles será verificada e o exame que será realizado nele irá ajudar a identificar se houve algum comportamento que tenha ocasionado alguma lesão mais grave, alguma conduta daqueles 3 indivíduos que tenha ocasionado uma lesão mais grave no agente penal. O secretário de Segurança de Foz do Iguaçu disse que a polícia científica também ajudará nas investigações. O que a gente percebeu foi uma intolerância política de maneira absurdamente traumática, que ceifou a vida do nosso colega, e o outro envolvido também está em estado grave, também com risco de óbito. Marcelo Arruda morreu no hospital na madrugada de hoje. Ele entrou na Guarda Municipal há 28 anos. Era dirigente sindical e tesoureiro do PT na cidade. Foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020. Ele deixa a esposa e 4 filhos. Eu tô sem chão. Eu não sei, eu não sei te falar. É uma extrema estupidez tudo isso que aconteceu. Eu perder uma pessoa, perder o pai dos meus filhos por um extremismo ridículo. Isso é horrível. E a dor que toda a família está sentindo é terrível. É irreparável tudo que está acontecendo. O assassino Jorge José da Rocha Guaranho tem 38 anos e está em estado grave. De manhã, a polícia chegou a informar que ele havia morrido, mas depois corrigiu a informação. Jorge Guaranho foi autuado em flagrante.
De acordo com a delegada responsável pelo caso, Iane Cardoso, ele vai ficar custodiado pela polícia enquanto estiver internado aqui no hospital. Autoridades, partidos políticos e pré-candidatos à presidência da República se manifestaram em repúdio veemente ao assassinato de Marcelo Aloísio de Arruda. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de outubro, publicou: a intolerância, a violência e o ódio são inimigos da democracia e do desenvolvimento do Brasil. O respeito à livre escolha de cada um dos mais de 150 milhões de eleitores é sagrado e deve ser defendido por todas as autoridades no âmbito dos 3 poderes. Muitos políticos se manifestaram logo cedo prestando solidariedade às 2 famílias, quando a informação ainda era de que o agressor, Jorge José da Rocha Guaranho, também havia morrido. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, escreveu que o crime é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra da pior forma possível como é viver na barbárie. Devemos todos, especialmente os líderes políticos, lutar para combater este ódio, que vai contra os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. A convivência com o contraditório deve ser mais do que respeitada, deve ser preservada e estimulada, pois é dessa forma que podemos, por meio de diálogo e busca de consensos, evoluir para um país melhor. 2 vidas perdidas na tragédia. Meus sentimentos sinceros aos familiares. Pré-candidato do PT à presidência, o ex-presidente Lula se solidarizou com a família do militante Marcelo Arruda, a quem chamou de companheiro, e também com a família de Jorge José da Rocha Guaranho. Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. 2 famílias perderam seus pais, filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, disse que é triste, muito triste, a tragédia humana e política que tirou a vida de 2 pais de família em Foz do Iguaçu. O ódio político precisa ser contido para evitar que tenhamos uma tragédia de proporções gigantescas. A pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, lamentou a tragédia. Me solidarizo com as famílias de ambos. Esse tipo de situação escancara de forma cruel e dramática o quão inaceitável é o acirramento da polarização política que avança sobre o Brasil. Esse tipo de conflito nos ameaça enormemente como sociedade. É contra isso que luto e continuarei lutando. Tenho certeza que nós, brasileiros, temos todas as condições de encontrar um caminho de paz, harmonia, respeito, amor e dignidade humana, suficientemente sólido para reconstruir o Brasil. Que o caso de Foz do Iguaçu faça soar o alerta definitivo. Não podemos admitir demonstrações de intolerância, ódio e violência política. André Janones, pré-candidato à presidência pelo Avante, publicou: o debate ideológico sem qualquer base racional leva à tragédia que vamos lamentar profundamente. Ninguém vai conseguir explicar essa paixão que leva um ser humano a odiar o outro por convicções políticas diferentes. Hoje nós vamos lamentar, desejar condolências às famílias. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, cobrou medidas. Nós vamos chorar e enterrar mais um companheiro que tombou vítima da violência política. Isso precisa parar. As autoridades de segurança pública precisam ter medidas efetivas de prevenção e combate à violência política. O presidente do MDB, Baleia Rossi, postou que é inaceitável e triste o que ocorreu em Foz do Iguaçu. Todas as lideranças políticas precisam dar exemplo e condenar qualquer tipo de violência. Democracia é também respeito ao adversário. O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, prestou condolências aos familiares, colegas e amigos de Marcelo. Se solidarizou com o PT e seus partidários e reiterou o seu compromisso com a defesa da democracia, da construção da paz social contra toda e qualquer manifestação de ódio e intolerância. Deputados e senadores de diversos partidos também se manifestaram nas redes sociais, repudiando atos de violência no país. Às 7h15 da noite, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou nas redes sociais. Disse, abre aspas,
Independente das apurações, republico essa mensagem de 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. E que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia, fecha aspas. Os 7 partidos que integram a oposição na Câmara dos Deputados anunciaram que vão pedir uma reunião com o Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o TSE para discutir a segurança no período eleitoral e pediram a união de todos os partidos para garantir a tranquilidade nas eleições de outubro.